Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com Pedro Crois, que é historiador, psicanalista e pesquisador na área de dados. A gente vai entender melhor isso quando a gente começar a conversar com o Pedro, que a gente vai falar sobre fake news e todas as questões relacionadas historicamente, psicanaliticamente e a ver com o nosso contexto que a gente está vivendo. Olá, Pedro, como vai? Olá, tudo bem? Beleza, tudo Tudo certo, ótimo. tranquilo. Eu estou gravando da minha casa e, por incrível que pareça, eu mudei de lugar. Depois de 2 meses e meio sentada na mesma poltrona para gravar, eu hoje estou na sala. Conta para mim, onde é que você está? Eu estou no meu quarto, a Adri fazendo aula de doutorado do outro lado da mesa, eu de um lado. Então, assim, eu estou meio oprimido aqui, porque ela está fazendo. Saca? Ela faz as caras assim, tipo, o volume está meio alto, sabe como é que é? Isso aí, eu Essa- falo alto pra caramba, mando um beijo pra Drica Madeira, que já falou com a gente no Trabalhador em Foco, nesse momento de pandemia, sobre a questão do aumento da violência doméstica. E aí, isso é que dá, casal intelectual tem que se virar para poder dar conta de todas as demandas e da colega jornalista que precisa levar conteúdo de qualidade para o nosso telespectador lá de casa. Mas o programa de hoje a gente vai falar sobre fake news e a gente vai falar sobre os desdobramentos. Queria que você começasse explicando o que um historiador psicanalista foi fazer para estudar dados e fake news. Então, o que acontece? Desde o fenômeno da Cambridge Analytica, que foi descoberto ali no Brexit, mas ele foi anterior, tinha uma ligação com a eleição do Trump e tal, a gente ficou sabendo de uma agência, de um tipo de agência, ou de um tipo de estrutura que trabalhava com, em vez de trabalhar só com comunicadores e marqueteiros, digamos assim, que era o Sim. clássico das agências de propaganda eleitoral, trabalhava com físicos, trabalhava com psicólogos, trabalhava com psicanalistas, porque era uma empresa que se especializou em análise de Big Data, ou seja, de uma quantidade imensa de dados que foi, naquele momento, né, comprada das redes sociais, e você precisava, o objetivo era conseguir fornecer a quem comprasse a quem comprasse o trabalho dessa agência uma quase individualizada, ou por muitas vezes uma individualizada informação sobre aquele possível eleitor, ou sobre as condições em determinado país, e como você podia manipular essas informações no sentido de fazer com que esse eleitor mudasse de opinião ou reforçasse uma opinião. Então, digamos que aquele fenômeno foi um fenômeno que impactou fortemente no marketing político, digamos assim, né? Uma Certo. empresa que impactou, inclusive negativamente, porque é uma empresa envolvida num escândalo que vira um escândalo internacional de compra de dados, uma coisa vinculada a uma privacidade que é hackeada, inclusive vira, né, um mote para um documentário que tem até no Netflix, que é essa coisa de seus dados fornecidos na rede vão então parar na mão de uma empresa privada que vai fazer uma análise profunda desses dados e vai te entregar. E você achando que está livre na rede, vai consumindo, na verdade, opiniões que vão reformulando, vão refazendo o caminho das suas ideias e, com isso, mudando a sua opinião e você achando que está mudando de opinião livremente. Essa questão Então, de mudar de opinião livremente é muito interessante, né? Porque a gente começa a perceber que, de uma forma ou de outra, nós somos influenciados o tempo todo. Existem vários estudos, e eu até fiz um curso que fala que nós somos o resultado da opinião das cinco pessoas com as quais mais convivemos. Porque a gente vai trocando e ali a gente vai se adaptando. Só que quando a gente passa a viver num mundo muito mais virtual do que real, muito mais byte 0101 do que tangível de fato, a gente, na verdade, está sendo, então, muito mais influenciado pelas notícias e pelo que a gente lê do que realmente pela opinião de quem está perto da gente. É um pouco é, disso?
A gente brinca que, na verdade, é um mundo dominado pelos algoritmos, que, em última instância, é isso, né? São contabilidades matemáticas profundas, que são muito utilizadas na rede, para contabilizar, torna número um determinado tipo de apreço seu sobre um gosto de perfume. A Carla vai lá na rede e diz, clica e curte um determinado tipo de perfume. Aí vem uma outra propaganda de outro perfume, ela curte também. Então a gente já sabe que a Carla gosta de perfumes doces e normalmente perfumes franceses, entende? E você vai pegando esse número de dados, essa quantidade de dados, e produz um perfil virtual da Carla, que vai ser analisado por pessoas especializadas e vai começar, então, a colocar à disposição da Carla aquilo que ela está procurando, achando que isso está chegando para ela, todo mundo tem um pouco essa sensação, né? Engraçado, eu penso numa coisa, ou eu falei alguma coisa, isso logo aparece para mim. Meu computador está me ouvindo, tem isso também, mas tem outras coisas que são, na verdade, mapeamentos de comportamento. Certo. E as redes vão trabalhando com isso, né? E mais importante do que isso, a gente saber que nas redes a gente está mais preso do que nunca e não mais solto do que nunca. A gente fala com uma bolha cada vez mais fechada, a gente não consegue ultrapassar a nossa bolha. São raros os momentos em que a gente fura a bolha. Portanto, a gente fala com pessoas que concordam em grande medida com as nossas opiniões, ou no mínimo toleram as nossas opiniões. Entende? E a gente desconhece o mundo do outro. Esse mundo vai ficando desconhecido, a gente vai ficando fechado dentro dessa bolha com a impressão de que estamos falando com todo mundo. Porque são isso que as empresas de comunicação, essas das redes sociais, vendem. Né? De que você está livre, o mundo está em torno do seu teclado. E todo dia você está procurando notícias que vão sendo matematizadas e vão ficando disponíveis para você só aquilo que você topa deglutir ou que alguém tem interesse que você degluta. Então, eles pagam, monetizam e aquilo chega até você. E pela insistência, né, ou não só pela insistência, pela um certo apelo que você é suscetível, aquilo pode fazer se tornar uma vontade sua, né? E aí, como é que entram as fake news nessa história? É que, em grande medida, os recursos utilizados para que você mantenha, se distancie ou mude de opinião são recursos que, em geral, se utilizam de notícias falsas ou de narrativas falsas ou narrativas paralelas àquilo que os fatos demonstram. Né? Então, na política isso é muito utilizado e virou uma grande arma e um grande mal, na verdade, né? Para a civilização, as fake news, notícias falsas, que não são só notícias falsas. A gente precisa entender as fake news como uma narrativa de realidade paralela. É isso que a fake news é. Existe um fato comprovável e existe sobre esse fato várias visões. Isso é o normal. O que as fake news fazem... Única. A verdade, ela não tem a verdade ou a comunicação ou qualquer notícia que vá se ler, ela sempre é uma versão do observador. Então, para quem está em casa e está pensando muito teoricamente no que o Pedro está falando, se outro jornalista tivesse sentado aqui no meu lugar, esse mesmo assunto com o mesmo entrevistado seria carregado de uma outra forma, porque tem a ver com o que eu, Carla, enquanto jornalista e enquanto não acredito, ajudo a produzir esse conteúdo final que chega para quem está em casa. Mas a fake news é muito mais sério. Porque a fake news é um reforço monetizado, ou seja, tem gente pagando para que uma determinada versão, que muitas vezes conflita com os fatos, prevaleça frente aos fatos. Ou seja, a ideia é por isso que as fake news elas brigam contra fatos políticos, elas brigam contra fatos que são científicos, ou seja, a ciência chegou em determinada conclusão com mega estudos, com a quantidade imensa de cientistas que estão ali. Aí você pega uma voz dissonante que discorda de um determinado estudo e paga caro para que as redes sociais, né, coloquem essa versão como uma versão paralela, como se ela fosse válida. Né? Porque na ciência é lógico que tem dissensão.
tem divergência sobre tudo, como quase tudo na nossa vida. A questão é que se formam maiorias, às vezes muito homogêneas, que se prendem ao que a gente vai chamar de evidências. Existem evidências que comprovam a eficiência, por exemplo, num determinado tipo de medicamento. A gente pode até tornar aqui o debate sobre a cloroquina. O que é o debate sobre a cloroquina? Sim. Ele é um debate que mas ele é muito interessante porque ele é exatamente isso. Não tem ninguém, em tese, não era para nós estarmos contra ou a favor da cloroquina. Isso é uma coisa maluca. Sim. É assim, a ciência formulou determinadas pesquisas e chegou a determinadas conclusões. O que hoje se conclui? Se conclui que não temos dados suficientes para garantir a eficácia da cloroquina na utilização para fins de tratamento da Covid-19. Isso é a conclusão. Exato. E que a cloroquina tem efeitos colaterais que possivelmente podem gerar risco à saúde caso seja utilizado de determinada forma. É isso. Isso é o que a ciência vem dizendo. Mas ainda se mantém protocolos de estudo sobre a cloroquina. Hoje, por exemplo, a OMS reabriu o estudo sobre a cloroquina, a possibilidade de utilização, porque, então, isso é o que a ciência diz. O que aconteceu? Houve um processo de apropriação política da cloroquina. A cloroquina, então, virou um instrumento de propaganda política. Como é que você faz isso? Você investe pesadamente em opiniões, em geral, que não são do meio científico, ou você pega um médico que falou de um determinado fenômeno, que não é um virologista, não é um infectologista, não é um especialista que está envolvido em um estudo de campo numeroso. Bota esse cara no Facebook, figuras importantes da nação com grande alcance começam a compartilhar, monetizam o compartilhamento, e isso vira uma guerra. Quer dizer, quando nós, tanto eu quanto você, como grande parte até dos médicos que não são especialistas nessa pesquisa, não deviam nem estar opinando sobre a cloroquina. Sobre cloroquina. Porque, em de regra, não tem nada a ver. Afinal de contas, eu sou jornalista, não tenho a mínima ideia do que é cloroquina. Exatamente, não é isso? A cloroquina é uma coisa que, se ela for importante, vai entrar num protocolo médico que, decidido por um médico, nós vamos usar caso adoeçamos de Covid-19. Exatamente. Ou seja, e virou... Então, as fake news, e muito se utilizou de fake news. Médico indiano conseguiu liberar todos os pacientes do hospital X com a utilização da cloroquina. Aí você vai atrás das informações. Não existe... Esse hospital não existe na Índia. O médico era francês. Já desdisse o que tinha dito num estudo que envolveu 13 pessoas, ou seja, totalmente insuficiente, entende? Só que aquilo os caras redatam aquilo, colocam num site totalmente fake e empurram essa notícia, e isso vira um grande transtorno, né? E eles ganharam eleições pelo mundo assim. E isso é um negócio interessante, que não só são eleições... Pode falar. Não, porque não são só eleições nacionais, mas também internacionais. O Brexit, por exemplo, né, cara? Os caras ganharam o Brexit com uma utilização mega desse esquema de fake news. Eles forneceram para a população, e hoje é reconhecido em grande medida pelos ingleses. Quer dizer, eles reconhecem que votaram sem ter os dados verdadeiros sobre os impactos econômicos, sobre como é que funcionaria a saída do bloco. Entende? Ou seja, os caras produziram uma mega propaganda baseada em fake news, pagaram caríssimo por ela, e aí começa o escândalo da Cambridge Analytica, inclusive, é um dos problemas da Cambridge Analytica, vem a público por conta do Brexit, né? Você pega ideólogos de uma determinada corrente política que se utilizam disso, movem milhões de dólares em torno do financiamento desse tipo de notícia para favorecer a posição dele próprio. Ou seja, o cara que comandava a Cambridge Analytica é uma figura expressiva da extrema-direita mundial que tem uma ideia que sempre defendeu contra a manutenção da União Europeia. Tinha uma visão ultranacionalista e etc. Então, ele se utiliza disso para produzir essas realidades. E a gente deu um passo importante nisso, a utilização muito grande dessas fake news na eleição italiana, na eleição americana, na eleição brasileira. Ou seja,
esse complexo de coisas foi produzido e entregue individualmente. Aí seria, Carla? Pode falar, pode falar. Fala. Existe, não, porque assim, existe uma questão de ordem conceitual, que é o que a gente está falando, do que a fake news está gerando, do que esses dados podem causar. Existe uma questão de ética, do quanto isso é cruel para com o indivíduo que não sabe que está sendo influenciado, porque o seu perfil foi projetado. E existe uma questão de ordem financeira. Quem tem mais poderio para o investimento, para comprar essa notícia que cada indivíduo vai receber, ele vai começar a, entre aspas, ele pode governar o mundo. Porque de grão em grão ele vai convencendo o espectador, o leitor, de que essa é a nova opinião dele. Porque ele está recebendo isso. Vamos tentar colocar uma coisa prática para quem está nos ouvindo, tentar entender como um exemplo. Imagina que eu sou uma pessoa, que eu sou um protestante, né, um evangélico. Eu tenho determinados princípios aos quais eu me filio, ao que eu penso, que eu acredito, né? E o que acontece? Eu pego um adversário político, sei que nesse universo, por exemplo, do protestantismo neopentecostal, existe, e é absolutamente respeitável, existem pessoas que acreditam que a gente está numa batalha espiritual e que existe uma guerra real entre o que está acontecendo agora, numa disputa pelas nossas almas e que anjos e demônios estão aqui. Isso é absolutamente respeitável no âmbito individual. O que as redes vão fazendo? Esse cara vai e clica numa determinada postagem que fala sobre a influência maligna de uma determinada entidade do candomblé. A rede vai pegando esse perfil desse cara. Quando chega nas eleições, ele começa a receber fotos, por exemplo, do adversário político, de quem comprou esse perfil dele, com o adversário político dele com chifre, vestido de vermelho, o tempo todo sendo retratado com aquilo que ele tem mais medo. Então ele está absolutamente suscetível a desgostar daquele determinado indivíduo, de se afastar politicamente daquela opinião. Ele não quer nem ouvir falar, porque esse cara é vinculado ao que ele mais tem medo, o que ele não só tem medo, o que ele acha que está nesse... Entende? É um processo que diz respeito a atingir valores muito caros para os indivíduos, né? Trata sobre religião, trata sobre família. Na eleição chegaram e ficou famoso, né, a história da mamadeira, que era uma mamadeira com uma ponta de pênis de borracha. Isso aí. Pegaram uma foto de uma mamadeira. Coisa. É isso, que pegaram uma foto de uma mamadeira num site que vende artigos de sex shop, colocaram essa mamadeira junto de um documento forjado com a assinatura do então ministro da Educação, dizendo que estava distribuindo essa mamadeira para as escolas públicas. E distribuíram, mas eles não distribuíram para todo mundo. Eu não recebi diretamente. Eu nunca recebi a mamadeira. Claro. Era louca para receber o link da mamadeira, nunca recebi. Eles mandaram para quem? Para essas pessoas que na rede estavam mapeadas como pessoas sensíveis para assuntos de natureza sexual, que têm as questões morais muito rígidas. Então, eles focam esse tipo de notícia para um determinado tipo de pessoa. E torna, lógico, que isso potencializa muito o efeito negativo do impacto dessa notícia. Quantas pessoas que eu conheço dizem que viram a notícia? Sim, viram. Que eu tenho relacionamento e tal, porque a gente... Os laços vão estreitando e o telespectador sabe disso. A gente se aproxima mais de quem tem a opinião mais próxima da gente, mas a gente vive numa sociedade e você comunga com espaços coletivos. E quanta gente que eu conheço fala, não, a mamadeira do pênis. Teve também o livro que ensina não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí vai. Então é uma coisa, assim, as fake news ela tem um poder real. Qual é o problema disso, gente? É que se a gente começar a viver num mundo onde a gente não consiga distinguir
aquilo que tem evidências que apontam no sentido, que a ciência, por exemplo, aponta no sentido, a gente vai desconstruindo, e o que passa a valer é o que tem sido chamado hoje de pós-verdade, ou seja, é como se a verdade, antes ela tinha várias versões, hoje a tese é de que ela não existe. E a não existência da verdade, ou seja, invalida, por exemplo, todo o pressuposto da ciência moderna. Todos nós podemos optar sobre remédios, sobre datas históricas, entendeu? Não, a abolição da escravatura foi um russo que veio da Lua e posou no foguete e aboliu a escravatura. E aí, entende? Todo mundo opina. Então, você ser jornalista já não vale mais de nada, você ter estudado história não vale de nada, você ser médico não vale de nada. A opinião que vai é a minha. Eu sou como qualquer cidadão, a gente conhece um pouquinho das coisas e é absolutamente ignorante nas outras. Sim. O que está em moda no dia de hoje é o cidadão que sabe de tudo. Não é isso? Ele sabe de todas as coisas, ele domina tudo, ele opina sobre tudo. Se ele opinasse sabendo que a opinião é uma coisa que está abaixo da comprovação, abaixo daquilo que se Ótimo. constituiu como... era outro mundo. O problema é que a gente não está nesse mundo. Né? A gente pega um cara, sei lá, saído dos... A gente nem sabe de onde saem essas figuras, né? De algum ralo. Bota esse cara dizendo, por exemplo, que, sei lá, a Marielle era ligada ao Comando Vermelho e propaganda esse, né, a cara do maluco falando da Marielle era do Comando Vermelho, era do Comando Vermelho. E aí as pessoas começam assim, eu vi, o cara era, meu vizinho, até conheço ele. Entende? E vira uma coisa e que você não consegue mais desmontar. É uma coisa terrível, porque gera injustiças pesadíssimas. A gente tem casos de pessoas que foram espancadas porque construíram uma determinada versão sobre, pessoas que foram linchadas e morreram, pessoas que foram presas por conta disso. Ou seja, porque criaram fatos, olha a doideira, você cria fatos, consegue que isso ganhe uma amplitude imensa, e essa amplitude faz com que, em geral, as pessoas muito desavisadas colhem como se fosse verdade e partam, sei lá, para violência, para tomar partido de determinada coisa e brigar na rede. Né? Essa sua fala me lembra uma questão muito assustadora e que pode fazer um marco bem temporal sobre como é que as fake news elas estão mais modernas, né? Eu trabalho com comunicação há 18 anos, entrei na faculdade há 18 anos, sou formada há 14. E eu me lembro que logo nos primeiros períodos da faculdade, quando a gente estava estudando ética na comunicação, um caso que era muito comentado na época era de uma escola que se chamava Escola Base. Talvez ninguém se lembre, talvez você se lembra da Escola Base? Que é uma escola de São Paulo, que houve um caso que uma criança falou que tinha sido assediada sexualmente dentro da escola. E aí o que aconteceu? A escola foi fechada, atiraram fogo na escola, blá blá. Por que eu tô lembrando disso? Porque 18 anos atrás, quando eu estava na graduação, a minha discussão ética dentro de sala de aula com os meus professores da época, hoje meus colegas profissionais, era que os jornalistas não tinham apurado da forma correta e tinham noticiado uma linha tênue e errada. E aí eles causaram aquele grande impacto com relação à vida dos donos da escola base e tal, não sei o quê. O que a gente está falando hoje, 18 anos depois, e aí é muito interessante pensar, eu tinha 18, agora eu tenho 36, é que a manipulação da informação agora não é mais sobre a possibilidade de uma boa ou de uma péssima apuração da notícia para levar, mas é a manipulação da fonte para fazer com que a pessoa que está ouvindo aí em casa tenha essa nova percepção. Então, não é só mais uma questão de apurar bem ou escrever bem, ou você, enquanto profissional de comunicação, vacilou no seu trabalho. Não, a gente está falando de incontáveis mecanismos e incontáveis profissionais que ficam arquitetando a melhor forma
de levar o conteúdo individualizado para mudar a percepção de quem está recebendo esse conteúdo. Foi isso que a gente falou ao longo desse programa, não é? É exatamente isso. E para concluir, o que aconteceu com as redes sociais, o advento das redes sociais? Você possibilitou a mecanização do processo distributivo através do dinheiro. Esses caras descobriram mecanismos nessas redes, que a gente vai chamar de bot, de comprar robôs. Né? Eles compram robôs. O que são os robôs, gente? São perfis falsos. Perfis falsos que são feitos, por exemplo, eu posso pegar um perfil do Facebook e fazer só com amigos de Petrópolis e fazer milhares de perfis em Petrópolis e usar esses perfis para compartilhar determinado tipo de notícia. Gira em torno hoje no Facebook no Brasil, para utilização em fins políticos, 400 mil robôs no Twitter, que são utilizados, em geral, por aquilo que se cunhou chamar na grande imprensa do gabinete do ódio. Ou seja, um lado da política, basicamente, aqueles que defendem o presidente, têm se utilizado recorrentemente de um recurso tecnológico da compra. Esses mercados são mercados que você compra esses robôs prontos na Deep Web, em geral no mercado turco, no mercado russo, também é muito comum. Você compra por centavo de dólar cada robozinho, e você entra na rede e gasta milhões de impulsionamento por mês para que esses robôs disseminem determinado tipo de hashtag, determinado tipo de conteúdo. Então você pensa que está fazendo muito sucesso em determinado tipo de produto na rede, porque tem muita gente aderindo ao produto, quando, na verdade, tem 5 pessoas reais e 10 mil robôs propagandeando o produto. Ou uma ideia, entende? O negócio a gente não consegue nem mais achar a responsabilidade é um negócio muito complicado sobre as fake news. Achar quem produziu na ponta é uma coisa que você precisa de recursos tecnológicos muito avançado. Delegacia de crimes virtuais, muito avançado. Polícia Federal. Entendeu? A Polícia Federal, para achar aqueles hackers de Araraquara, que até hoje eu tenho dúvida se foram eles mesmo que invadiram o telefone do Moro, os caras precisavam de suporte do governo americano, porque não tinham suporte próprio, a gente não tinha tecnologia própria para conseguir aquele tipo de rastreamento. Então, assim, as redes sociais, na verdade, viraram o grande caldeirão das fake news e as pessoas comem sem esse conteúdo, sem apurar. E tem maneiras de apurar. Assim, essa é a grande você pode ser prudente. A gente está chegando no final, tem 2 minutinhos, e eu queria que você falasse uma coisa para o nosso telespectador lá de casa. Como é que ele pode se prevenir, se armar? Como é que ele pode se resguardar de não ser vítima ou não ser tão vítima das fake news que vem alterando os nossos padrões de percepção sobre a vida na atualidade? Em geral, é você pesquisar aquela notícia que saiu, você coloca para pesquisar essa notícia. Você vai ao Google, por exemplo, coloca essa notícia para ser pesquisada e vê se algum meio de comunicação que tenha respaldo, que seja um meio de comunicação respeitável, que tenha história, que tenha trajetória, está replicando esse tipo de informação. Né? Porque, em geral, a gente que tem contato com isso, a gente logo percebe, são sites muito periféricos, que quase não aparecem, com nomes totalmente toscos, entende? Em geral, com nomes políticos, assim, vinculados a perfis políticos. A fake news tem um pouco essa característica de ser bizarra. Então, não é tão difícil. É lógico que a gente vai entrar numa era, e a gente pode falar disso em um outro momento, que é a deepfake, que são os vídeos manipulados da boca. É assustador. Os caras manipulam sua voz, a musculatura do seu rosto para produzir e conseguem botar discursos na sua boca como se você estivesse falando de verdade. Né? O TSE diz que vai ser o grande problema dessas eleições. Uma deepfake de 20 segundos custa hoje $30 mil para ser feita. E ela demora uns 6 dias e são profissionais assim que você precisa achar na rede. É quase impossível de encontrar, mas está sendo amplamente utilizada já nos Estados Unidos. Mas basicamente isso, procurar ver se essa notícia tem replicações confiáveis, se já tem, porque hoje muitos sites grandes e jornais grandes tem lá, exatamente, tem lá o caça-fake, né? Você bota a notícia lá, já logo aparece, isso aqui já foi pesquisado e nós sabemos que é fake.
Mas tem muita gente que compartilha fake news sabendo que é fake news, tá, Carlos? Isso também é um problema. As pessoas sabem e estão intencionalmente compartilhando. Maravilha. Pedro, muitíssimo agradecida por Jota, ter seu tempo, dividir com a gente esse conhecimento, para a gente discutir um pouco sobre todas essas questões. É sempre um prazer falar com você. Estou com saudade de ver você e sua digníssima esposa pessoalmente. Agradeço de verdade. Espero que o nosso telespectador de casa tenha gostado e entendido um pouco mais, de forma mais prática, do que é fake news e a importância de confirmar as informações antes de sair acreditando em qualquer coisa que lê. isso aí. Beijo, Valeu, tchau, tchau. beijo grande. Obrigada a você de casa e até o próximo. Tchau, tchau.